Bispo, o que tem acontecido? Tantos casamentos eles têm sido destruídos? Então, André, é uma questão espiritual, né? Porque o que acontece? O casamento, a construção da família, isso vem de Deus. Deus estabeleceu isso, a família, o homem e a mulher. E o diabo, ele quer o quê? O diabo, ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então a missão do diabo, ela continua sendo a mesma sempre: roubar. O que o diabo consegue roubar num casamento? A alegria. Roubou a alegria, roubou o amor que tinha envolvido, roubou o companheirismo, roubou. O diabo vai lá e rouba. Então a primeira coisa que o diabo quer fazer na vida de um casal é roubar. Roubar a fidelidade, roubar a alegria daquele casal. E o tempo vai passando e as pessoas não se cercam de Deus, não se cobrem de Deus, porque na cabeça de muitos, aquela pessoa que não tem uma espiritualidade, aquela pessoa que não tem um envolvimento com Deus, para ela isso aí é conversa. Só que para o diabo isso fica favorável. Por quê? Porque aquilo que você não acredita, você não combate. É igual quando uma pessoa ela está doente e ela chega no hospital, aí a hora que ela vai ver, estava lá um câncer e ela já está em estado terminal. O câncer já comeu tudo. Por que ela não se tratou? Por que ela não tomou um remédio? Por que ela não procurou resolver aquele problema? Porque ela não sabia que aquele problema existia. Ela não acreditava naquilo ali. Quando ela foi ver, já estava como? Destruído. Então é assim que o diabo ele tem agido na vida de muitas pessoas. Porque aquilo que você não acredita que existe, você não combate. Não combate, então, exato. o diabo vai roubando a paz, vai roubando a alegria. Vem matando o quê? Vem matando tudo aquilo que o casal construiu ao longo dos anos. Sim. Porque nós estamos falando aqui com pessoas que têm 40 anos de casado, 30 anos de casado, 10 anos de casado, ou casais que estão começando agora na sua vida. Então o diabo, a meta dele nunca vai mudar: matar, roubar e destruir. Então ele vem destruindo porque ele quer destruir aquilo que Deus fez perfeito, aquilo que Deus estabeleceu. A base de uma sociedade é o quê? A família. É a família. Então, e qual é a base de uma família? O casal. Sim. Entendeu? Então, por isso que esse ataque vem contra os casais. Vem um ataque pesado contra os casais para desestruturar a família. Desestruturando a família, desestrutura o plano de Deus. E é uma coisa muito, muito terrível, André, porque hoje em dia as pessoas elas estão baseando o casamento e o relacionamento em tantas coisas, mas não tem como um relacionamento dar certo, um relacionamento ele ser estabelecido, ele ser firmado na rocha, se não for no Senhor. Então muitas pessoas colocam o sucesso do casamento na sabedoria que ela tem de um livro que ela leu. Às vezes ela coloca a expectativa de ser feliz porque ele é bem sucedido, ela é bem sucedida, não porque eu sou muito bonito e ela é muito bonita, não porque... E a pessoa fica colocando a certeza de um casamento feliz em coisas que não tem nada a ver, porque se fosse assim não teria homens que são bonitos sendo traídos, mulheres que são maravilhosas sendo traídas, deixadas. Então as pessoas às vezes colocam em locais errados a circunstância, como se coisas terrenas e carnais fossem uma âncora para um casamento feliz, quando na verdade a pessoa ela pode não ter nada, mas se tem o Senhor no meio do casal, o casal se estabelece. E lembrando que não quer dizer também que a pessoa busca a Deus, que ela está coberta de uma cobertura espiritual, que não vai ter luta. Todos os casais vão ter lutas, todos, porque as pessoas têm que entender que são duas pessoas diferentes, duas personalidades diferentes, criações pensamentos diferentes, tudo. Então existe ali uma fase para se adaptar, existem as fases. Só que é muito mais difícil vencer essas guerras sem Deus, porque quando você tem Deus, você consegue superar, você consegue vencer. Porque uma pessoa que tem Deus no coração, ela vai perdoar, ela vai ser maleável, o orgulho vai estar de lado. Ela tem os frutos do Espírito Santo. Justamente. Então por isso que você vê
casais que realmente têm um coração convertido indo longe. Porque não quer dizer que eles não tiveram lutas, isso é ilusão. Quer dizer que eles venceram as lutas com a presença de Deus na vida deles. E isso é legal, porque a gente percebe também, bispo, que até mesmo quando a gente fala sobre separação, não só em pessoas, por exemplo, não cristãs, até no nosso meio aumentou muito a quantidade de divórcios, de família. Será que com o tempo a igreja está perdendo essa consciência da importância do persistir, a importância do casamento? Tá. E é triste isso, né? E é triste, porque uma coisa que a gente sempre prega é o seguinte: o mundo está muito imediatista. Você vê que hoje tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido. Sim. Você vê que antigamente as pessoas ouviam um áudio na velocidade normal. Hoje um áudio de 1 minuto, a pessoa já quer ouvir em quanto? Em 30 segundos. Um áudio de 2 minutos, a pessoa já não consegue mais ouvir de 2 minutos. Ela tem que ouvir em 1 minuto. Se aumentar para a velocidade de 3, ela vai colocar na velocidade 3. Ela quase não entende o que a pessoa está falando, mas ela quer o quê? Quer que as coisas sejam rápidas. Sim. E no mundo tão rápido, onde você tem uma resposta tão rápida de todas as coisas, a internet, você abriu ali, se demorou 2 segundos, você já está revoltado com a internet porque ela demorou 2 segundos. É um mundo que não entende o processo de Deus. Porque pode estar acelerado o que for o mundo, o processo de Deus não muda. Não muda. A pessoa ela pode estar hoje nesse mundo onde ela pede um delivery e chega na casa dela em 15 minutos. Ela está tão acostumada a pedir as coisas e as coisas chegarem na mão dela de uma forma tão rápida que quando ela ajoelha para orar e a resposta não vem imediatamente, ela: Senhor, o Senhor me abandonou? Ela murmura. O Senhor me deixou? Mas aí o Senhor: calma, você acabou de começar a orar, filho. Você acabou de pedir essa bênção. Tem que enfrentar os processos. Por que as pessoas não estão tendo mais paciência de enfrentar o processo? Porque o mundo, ele se acelerou demais. Só que a gente tem que retroceder, colocar a cabeça de volta no lugar e lembrar: não é porque o mundo está acelerado que o meu Deus mudou a forma de trabalhar. Porque o mundo se acelerou, mas o coração do homem é a mesma coisa. Precisa ser trabalhado da mesma forma. Uau! O tempo de Deus é perfeito. De Deus é perfeito, exatamente. Não vai mudar. Deus não muda por causa do homem. É o homem que tem que mudar por causa de Deus. Forte. E eu achei legal o que a pastora falou. A gente já pensa: pastora, qual a solução? O que as pessoas precisam fazer para ter essa consciência de que precisa desacelerar, precisa parar de desvalorizar aquilo que é valoroso? Sim. Sempre quando eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram, a maioria das perguntas é a respeito da intimidade com Deus. Como eu faço para ter intimidade com Deus? Como eu me aproximo de Deus? Como eu faço para ter um relacionamento com Deus? E eu sempre respondo da mesma forma. Para ter intimidade com Deus, você tem que entender que é da mesma forma que você tem intimidade com qualquer pessoa. Você precisa passar tempo com aquela pessoa. Sim. Você precisa dedicar tempo de qualidade para aquela pessoa. Eu não tenho intimidade com uma pessoa que eu não passo tempo com ela, que eu não dedico tempo a ela, que eu não pergunto para ela quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, quais são as suas metas. Se eu não passo tempo com a pessoa, eu não tenho familiaridade com ela, eu não tenho intimidade com ela. Então as pessoas querem ter intimidade com Deus sem tempo de qualidade com Deus, sem buscar o Senhor, sem entender que você precisa dedicar uma parte da tua vida para conhecer o Senhor, o que Ele quer, os planos dEle, os propósitos dEle. Então eu acredito que quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente entende a forma dEle trabalhar. Quanto mais próximo a gente está daquilo que é verdadeiro, mais rápido a gente identifica o que é falso. Quanto mais perto a gente está de Deus que trabalha na nossa vida de forma verdadeira e genuína, mais sabedoria a gente tem para entender que o mundo não é a solução e que a forma como o mundo está caminhando não é certa. Então, o remédio para a gente não se deixar contaminar pela forma como o mundo está caminhando é tempo com Deus. Tempo de qualidade com Deus, intimidade com Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais entende a forma de Deus trabalhar. E eu sempre falo uma coisa também. Tem pessoas que querem identificar a voz de Deus. Eu identifico a voz de alguém quando eu conheço bem a voz daquela pessoa. Se eu atendo um telefone e eu conheço a pessoa, no momento que ela falar alô, oi fulano, tudo bem? Por quê? Porque eu conheço a voz dela. Eu tenho familiaridade com a voz dela. Então, se eu quero reconhecer Deus quando Ele fala alô, eu tenho que passar tempo com Ele para saber e conhecer a voz dEle.